Meu nome é Carla, tenho 38 anos e vivo numa cidadezinha agitada de São Paulo, onde a vida é um corre constante. Sou mãe de 16 filhos, sim, você leu certo. 16 pequenas sementinhas que brotaram do meu jardim ao longo dos anos. Comecei cedo aos 18 com meu marido, o Paulo, um homem bom, mas que trabalha tanto como mecânico que mal tem tempo para arregar o solo direito. Minha família é grande, barulhenta, cheia de risadas e choros, mas confesso que meu segredo é um vício que não controlo. Sou apaixonada por plantar sementes, por sentir o solo ser preparado com cuidado, por ver o jardim florescer de formas inesperadas. Não é só com o Paulo, ele é o jardineiro oficial. Mas às vezes, quando ele está ocupado consertando motores, eu encontro outros que sabem manejar a enxada com maestria. E hoje vou contar uma vez inesquecível. Um dia em que meu jardim foi cultivado como nunca, deixando-me exausta, mas plena. Tudo começou numa manhã de sábado, quando o Paulo saiu cedo para a oficina, levando os mais velhos piar os treinos de futebol. Eu fiquei em casa com os menores, arrumando a cozinha, mas o vazio crescia, como um canteiro seco pedindo água. Meu vício é assim, uma coceira que não passa, um desejo de sentir a terra ser remexida, de ver brotos surgindo. Liguei para o meu irmão, o Renato, que mora perto e sempre ajuda com as crianças. Vem aqui, Renato, preciso de uma mãozinha no jardim. Pedi com um tom que ele entendia bem. Ele chegou rápido com um sorriso maroto e, enquanto as crianças brincavam no quintal, nós fomos para a sala. Eu liberei o acesso ao meu canteiro principal e ele trouxe sua enxada robusta, remexendo com uma força familiar que fazia o sofá ranger como galhos ao vento. Cada movimento era como plantar uma fileira nova, ritmado e profundo, o suor escorrendo enquanto eu adorava cada vibração, sentindo o jardim reviver. Carla, você é um solo fértil, ele sussurrou, e eu me entregava como se cada semente fosse uma bênção. Mal terminamos e o Renato foi embora, mas o vício não saciava. Meu vizinho, o Carlos, apareceu na cerca perguntando se precisava de ajuda com as plantas do quintal. Ele era casado, mas sempre roçava o olhar no meu jardim quando o Paulo não estava. Vem cá, Carlos, tem um canteiro que está precisando de arado. Chamei e ele pulou a cerca como um gato. Na garagem eu liberei a porta dos fundos do jardim e ele trouxe sua ferramenta pesada, arando com uma bruteza que fazia a voz das paredes tremerem. Cada suco era intenso, como se estivesse preparando a terra para uma colheita abundante. E eu adorava a força, sentindo cada remexida como uma onda de fertilidade. O carro balançava ao lado como se aprovando, e eu pedia mais, viciada no prazer de ver o solo ser transformado. A tarde mal começara e eu já estava ansiosa por mais. Liguei para amigo de infância, seu Marcos, que trabalhava na padaria perto. Vem aqui, Marcos. Preciso de um pão quentinho para o lanche das crianças. Pedi, mas ele sabia o código. Chegou com a sacola, mas logo fomos para o quarto. Eu liberei o jardim inteiro e ele trouxe sua massa, sovando com uma habilidade que fazia a cama ranger como um forno em alta temperatura. Cada amassada era ritmada, quente como se estivesse preparando um banquete. E eu adorava o calor, sentindo o jardim se encher de vida. Carla, você é o fermento que faz crescer, ele disse, e eu me perdia, viciada na sensação de multiplicar, mas o dia estava longe de acabar. Meu cunhado, o Luiz, ligou dizendo que passava para ver as crianças. Quando chegou, roçou o assunto. Carla, você tá florida hoje. Eu puxei ele para a cozinha, liberei o canteiro e ele trouxe sua panela, cozinhando com um fogo que fazia os armários vibrarem. Cada mexida era uma fervura intensa e borbulhante, e eu adorava o vapor, sentindo o jardim se transformar em um prato cheio. Ele variava os temperos e eu pedia mais, viciada no sabor de cada colherada. Aquele sábado parecia não ter fim e eu, Carla, sentia meu jardim secreto, pulsando com a energia de um canteiro recém-arado. Com 16 filhos e um marido, o Paulo sempre na oficina, meu vício por plantar sementes só crescia. E cada visita daquele dia do Renato, do Carlos, do Marcos, do Luiz, deixava meu solo mais fértil, mas também mais faminto. Meu corpo vibrava com os ecos de cada enxada, cada suco, e mesmo com as crianças correndo pela casa, eu não conseguia apagar o desejo de ver meu jardim florescer mais. O Paulo ligou à tarde, dizendo que ficaria até tarde consertando um motor. Eu, com o coração acelerado, sabia que a maratona ainda tinha espaço para mais jardineiros. Era arriscado com vizinhos bisbilhoteiros e a casa cheia, mas o vício falava mais alto, como uma planta que exige água sem parar. Por volta das 4 da tarde, o quinto jardineiro chegou, o João, um amigo do Paulo que sempre aparecia para tomar café e falar de carros. Ele entrou com um sorriso largo, segurando uma peça automotiva. Carla trouxe isso para o Paulo dar uma olhada. Cadê ele? Respondi disfarçando o calor que subia. Na oficina, João, mas entra, vou te mostrar o quintal. Levei ele para os fundos, onde o sol batia forte nas plantas de verdade.
Tem um canteiro precisando de cuidado, disse com um olhar que ele entendeu na hora. Eu liberei o acesso ao jardim principal e ele trouxe sua ferramenta bruta, arando com uma força que fazia o chão tremer como um motor em alta rotação. Cada sulco era profundo, ritmado, como se ele estivesse consertando mais que um carro. E eu adorava a intensidade, agarrando a cerca enquanto o prazer florescia como uma colheita abundante. O suor escorria, misturado com o cheiro de terra, e ele grunha-ria. Carla, esse terreno é dos bons. Terminamos ofegantes e ele riu. Vou voltar com mais peças. Mal me recompus, e o sexto jardineiro bateu à porta. O André, o professor de futebol dos meus filhos mais velhos, que veio trazer um uniforme esquecido. Carla trouxe isso pro Caio. Tô atrapalhando? Perguntou com olhos que passeavam pelo meu vestido leve. De jeito nenhum, André. Quer ver o pomar novo? E respondi, guiando-o para a garagem, onde o espaço apertado parecia perfeito para uma plantação rápida. Eu liberei a porta dos fundos do jardim e ele trouxe sua enxada atlética, cultivando com uma energia que fazia o carro ao lado balançar como se estivesse numa pista de corrida. Cada movimento era como um gol, preciso e forte, e eu adorava a vibração, sentindo o solo se transformar sob seus cuidados. Você é um campo que rende, Carla. Ele sussurrou e eu me perdia, viciada na sensação de cada semente plantada, mas o risco rondava como uma sombra. Enquanto o André terminava seu trabalho, ouvia a porta da frente abrir. Era a Dona Rosa, a vizinha fofoqueira, trazendo um bolo. Carla, trouxe um mimo para as crianças. Ela gritou. Meu coração disparou. Empurrei o André para trás do carro, sussurrando. Esconde! Corri para a sala, ajeitando o vestido com o rosto vermelho. Obrigada, Dona Rosa. Vou pegar um prato, disse, tentando soar natural. Ela olhou em volta, desconfiada. Tá sozinha? Ouvi um barulho na garagem. Improvisei. É o vento, sabe como é? Ela saiu, mas o olhar dela prometia fofoca. O André escapuliu pelos fundos, piscando. Esse campo é perigoso, mas vale cada jogo. À noite, com as crianças dormindo, o vício ainda queimava. Liguei para o Renato, meu irmão, que voltou para ajudar com o jardim. Na sala, enquanto a casa dormia, liberei o canteiro novamente e ele remexeu com uma força familiar que fazia o sofá gemer. Cada movimento era como replantar uma fileira e eu adorava, sentindo o prazer como uma colheita farta. Mas quando o Paulo chegou, inesperadamente cedo, quase nos pegou. Clá, que barulho é esse? Ele perguntou sonolento. Só o Renato arrumando umas coisas, respondi enquanto ele corria para os fundos. O Paulo caiu no sono, mas eu sabia que a cidadezinha começava a falar. Meu jardim ainda pedia mais, mas o risco crescia como ervas daninhas. E música.